Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família. Hoje o programa está um espetáculo. Já se ajeita aí. Não esqueça de dar o like, de compartilhar. Manda esse programa aí para os seus amigos, para o seu trabalho. Pensa num programa bom. Os quadros hoje estão impecáveis. Deus vai falar com você do começo ao fim. Se eu fosse você, não perdia nada. Já se ajeita aí. Vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast Ágape. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro aqui que você já conhece muito bem. Toda semana nós recebemos aqui um convidado especial para a gente falar de um assunto ou de um texto aqui da Bíblia. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o meu amigo, meu irmão, pastor Jefferson. Aperta a mão aqui. E a mão, pastorzão? Pastorzão, dá início aqui, cumprimenta o pessoal. Hoje nós vamos bater um papo aqui em um salmo da Bíblia, mas eu vou deixar que o pastorzão cumprimente vocês aí para a gente dar início. Meus irmãos, um abraço a todos. Mais uma vez, pastor, o privilégio de estar aqui, participando desse quadro tão importante, onde a gente extrai grandes pérolas aqui da Bíblia, a gente estuda um texto aqui, e sempre é uma honra de estar podendo alcançar pessoas longe da igreja através desse programa onde Deus tem elevado essa palavra e pessoas têm sido tocadas. Nós temos ouvido testemunho e para mim uma honra, um privilégio estar aqui nessa noite. Obrigado, pastorzão. O pastorzão já é figura carimbada aqui no nosso podcast Ágape. Hoje nós vamos bater um papo aqui, nós vamos extrair algumas lições do Salmo 46. Primeiro eu quero ler todo o Salmo e a gente já vai extrair algumas lições. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, esse salmo aqui é um salmo lindíssimo. Quem que escreve ele são os filhos de Corá. É o salmo atribuído a eles. Só uma informação também, salmo não tem capítulo, salmo é número. Você não fala assim, salmo capítulo 3, não, é salmo número 2, número 10, número 46. Esse salmo aqui, ele inspirou Martinho Lutero a fazer aquela linda canção que chama Castelo Forte. Foi esse salmo aqui que inspirou Martinho Lutero. Nós não sabemos o contexto que esse salmo foi escrito. Alguns dizem que foi quando Ezequias estava enfrentando uma batalha contra Senaqueribe, segundo Crônicas 32, eu acho. Nós não podemos afirmar, mas uma coisa é certa, a cidade de Jerusalém estava sob um ataque. A cidade estava cercada, os inimigos querendo destruir, e o salmista aqui, ele vai escrever um salmo de confiança, ele está expressando a sua confiança em Deus. E antes de eu passar aqui a palavra para o pastor Jefferson, eu só quero dar a minha primeira opinião aqui, que o pastor Jefferson que vai destrinchar esse salmo aqui para a gente. O que eu acho maravilhoso nesse salmo, pastor Jefferson, que se você ler aqui, ele fala inúmeros problemas da natureza, as montanhas se abalando, os mares rugindo, problema de tudo quanto é lado. Mas ele começa o salmo dizendo, Deus é. Ele não começa falando dos problemas, ele não começa falando das crises, ele fala de quem Deus é.
Então, só aqui eu já aprendo um princípio para as nossas vidas. Você pode estar rodeado de problemas, você pode estar cercado de situações contrárias. Não dê ibope para o inimigo. Comece a falar de Deus. Ah, mas a cidade está cercada. Eu sei, mas Deus é. Mas o mundo está caindo sobre você. Eu sei, mas Deus é. Mas a situação está feia. Eu sei de tudo isso, mas Deus é. Quando você conhece quem é o seu Deus, os problemas passam a ser secundários. Então aqui fica só a minha pincelada, que agora a palavra já está com o mestre aqui, ó. Pastor Jefferson, nos manda lições aí, eu quero aprender contigo. Vamos lá, pastor. Pastor, eu não tenho dúvida, das maiores escolhas que eu fiz na minha vida foi seguir Jesus. E esse salmo aqui, quando o Senhor me pediu que eu estudasse um pouco, que eu me preparasse sobre ele, foi um dos primeiros salmos a qual eu me apeguei quando eu vim para Cristo. Que legal, pastor. Porque quem é que não passa por luta, por dificuldade, por aflição? Quem é que não passa por um momento complicado na vida? E às vezes a gente procura a resposta em tantos lugares, mas esse salmo aqui ele vai nos trazer, assim como o pastor já na sua introdução, era aquilo que estava na minha boca, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Em todas elas Deus se faz presente. E quando eu começo a olhar aqui esse texto, eu trago assim para minha casa, para minha família. Porque minha família, minha casa, antes de eu conhecer Jesus, antes de eu sair do cativeiro, como esse povo aqui estava um tempo passado, antes desse povo ser tirado da terra do Egito, a gente vivia sem, como que eu posso dizer, escravo de si mesmo. Mas foi quando Deus ele tem um propósito na vida de cada um, na vida do seu povo, na vida daquele que ele escolhe, Deus começa a fazer de uma forma sobrenatural. O que Deus está dizendo aqui já no primeiro versículo? Deus Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O que é um refúgio? É um lugar onde que a gente busca um abrigo para a gente sair, para a gente correr por exemplo, se está chovendo, onde que a gente vai buscar refúgio? Aonde não chove. E Ele é a nossa fortaleza. O que é a nossa fortaleza? É lugar forte. Quando Ele começa a dizer, Deus Ele é o nosso refúgio, primeira coisa que eu peguei aqui, eu coloquei a minha família, eu busquei o meu refúgio naquele que está no controle de todas as coisas. E mais, Ele é a nossa fortaleza. Porque aonde Deus está, pode ter luta, pode ter guerra, pode ter o que estiver acontecendo de anormal aos olhos humanos. Mas Deus ele está em controle de todas as coisas. Porque quando a gente nos aprofunda aqui, vai dizer, ainda que os montes se movam, ainda que as coisas estão fora, Ele está no centro de tudo, pastor. Ele está no centro. Eles têm que estar no centro. Se a Igreja Batista Ágape, ela cresce da forma que cresce, porque Jesus está no centro de tudo. Então, a partir do momento que nós começamos a entender, e aqui essa palavra, ele começa a nos dizer, a partir do momento que Ele está no centro, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, assim Deus começou a mudar muita coisa na minha vida. Para quem não sabe, eu levava uma vida totalmente fora dos padrões a qual nós levamos hoje. Deus Ele não chegou até lá no Egito, Ele não escolheu pessoas por pessoas, Ele escolheu uma nação a qual Ele tinha um propósito. E é assim Deus na nossa vida, é assim Deus na vida de uma mãe que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo esse podcast. Deus não nos daria essa palavra para te dizer, olha, por mais que os seus olhos tenham vindo contemplando aquilo que você não queria, mas continue colocando Ele no centro de todas as coisas, porque quando Ele está no centro, o mundo pode estar abalado, mas Ele é soberano sobre todas as coisas, pastor. Pastor Jefferson, eu tenho um detalhe aqui muito interessante. O senhor disse aí que Deus é refúgio. Você foi muito sábio em explicar o que é refúgio. Você foi muito inteligente, muito sábio. Refúgio é aquele lugar onde você se abriga temporariamente, por exemplo, que vem uma chuva, algo inesperado. Quando você encontra uma marquise, ali se torna um refúgio. Justamente. Mas olha que interessante. Leia para mim o verso 1. Deus é o nosso refúgio. Leia para mim o verso 7.
que é o meio do salmo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, no meio. Então, leia agora o verso 11, que é o último versículo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, ele é refúgio no começo, No meio. no meio e no fim. Coisa linda, né, pastor? Eu estou até procurando aqui onde a gente leu aqui, que ele é o mesmo ontem e amanhã. Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a promessa que tinha no passado, aquilo que Deus tinha no passado, é o mesmo que está no presente, que vai se cumprir no futuro. E você disse aí que quando Deus está no centro, o verso 5 diz isso. Deus está No centro. no meio dela, Deus está no centro. Quando Deus está no centro, a cidade não será abalada. Quando Deus está no centro da nossa vida, o mundo pode estar caindo, mas Ele pelejará por nós. Quando o povo saiu do Egito, Moisés foi um homem, um agente de Deus aqui. Mas se Deus não tivesse no centro de todas as coisas, aquele povo jamais sairia do Egito. Jamais os filhos de Corá, jamais esse povo poderiam contemplar aquilo que Deus fez. Deus, em todo momento, Ele estava presente. Ele estava presente quando eles estavam cercados. Deus estava presente para que o mar se abrisse e aquele povo passasse. Deus estava presente, pastor, quando tudo parecia que estava indo ao contrário, quando teve fome, quando teve sede. Deus estava presente, saciou a sede do povo com água e matou a fome do povo com cordonizes. Então, Deus sempre esteve presente em todos os momentos. Às vezes a gente, pelo momento que a gente passa, pastor, pelo período que a gente enfrenta, que eu enfrento, que o senhor enfrenta, que as pessoas estão nos assistindo enfrentam, não quer dizer que é o fim. É simplesmente um tempo. Eu gosto de dizer, um dia eu ouvi o senhor dizendo, olha, e eu peguei isso como lição para a minha vida. O ano ele tem 4 estações. Um ano mais frio, um ano com vento maior, um ano de primavera, verão, justamente, né? Primavera, verão, outono e inverno. Nenhuma se iguala à outra, mas em todas elas se forma um ciclo de um ano. E é assim a nossa vida, e é assim a nossa história. Ninguém frutifica o ano todo, né? Justamente, às vezes, na nossa vida, nós estamos mais alegres, mais fervorosos, mais quentes. Mas tem época que a gente está mais frio, mais calado. Mas em todas elas, Deus se faz presente. Você imagine se o ano inteiro fosse somente o calor. Ninguém aguentava, né? Se somente o ano inteiro fosse só chuva. Ninguém aguentava. Deus está no centro de tudo. E tudo aquilo que o povo tem colocado, tem dado um propósito sobre Deus. E já partindo para a conclusão, passou por causa do tempo. Está indo, né? Já está indo o tempo é muito curto, meu irmão, perdão aqui, mas... E o versículo de número 10. E aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. É Deus dando um alerta para o povo. Pode estar perdido, mas aquieta, deixa eu trabalhar. Nós, como seres humanos, quantas vezes eu errei e não ficar quieto e tentar resolver da minha forma? Quantas vezes eu quebrei a cabeça em tentar pular o tempo que Deus tinha na minha vida? E essa palavra, ela me confrontou, ela nos fez crescer grandemente. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Aonde tem um povo, aonde tem a terra, Deus será exaltado. Ele é soberano sobre tudo. Por mais que a terra não esteja conforme aquilo que nós queríamos que tivesse, mas eu sei que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Deixa eu deixar minha última colocação. Leia para mim o verso 4 aí. Verso 4. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus. Isso. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus e o Senhor está no meio dela. Israel, diferente do Egito e da Síria, ele não tinha um grande rio. Dentro do contexto bíblico, na época da Bíblia, todas as cidades grandes tinham um rio ao lado de onde vinha a pesca, de onde vinha que o recurso. O Egito tinha o grande rio Nilo e a Síria tinha o grande rio Tigre. Israel nunca teve um rio grande. E o texto está dizendo que há um rio no meio de Israel. Que rio é esse? É o rio de Ezequiel 47. É o rio de Apocalipse 22. É o rio que corre lá do Éden, ou seja, enquanto o Egito confia no Nilo,
na força dele, enquanto a Síria confia no rio Tigre, que é a força que vem da terra, o nosso rio não vem daqui, pastor Jefferson. O nosso rio, a nossa força, a nossa alegria, a nossa esperança não vem da terra. A nossa esperança vem de Deus. Então fica essa palavra, você pode estar cercado, mas a sua força não vem da terra. O rio que alegra a sua vida é o rio que vem de Deus, é o rio de Ezequiel 47, o rio que sai do altar, e esse rio simboliza o próprio Deus. Pastorzão, faltou tempo, hein? Faltou tempo. Faltou tempo, falei com você estava preocupado, mas como Deus te usou, Amém. Como Deus te usou. Deixa as considerações finais aí para a gente terminar, pastorzão. Pastor, louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Para a nossa igreja nós temos prezado pela palavra, os ensinamentos nossos, e cada dia mais a gente tem crescido, tanto espiritualmente como no conhecimento. Por quê? Buscar a presença de Deus. Sem Deus jamais a gente faríamos nada. Com Deus, sem Deus, nós seríamos como um carro sem gasolina. O que adianta um carro sem combustível? E assim a gente sem Deus. Podemos ter o melhor carro, mas se não tiver combustível, não nos leva a lugar nenhum. Mas nós temos um Deus. Você é um mestre da que palavra. nos leva debaixo das suas asas onipotentes. Pastor, muito obrigado. Eu que obrigado agradeço. a todos. Eu ficava aqui a noite inteira te ouvindo, pastor. A natureza em caos, mesmo assim não temerei. Justamente. Jerusalém sob o ataque do inimigo, mesmo assim confiarei. E mesmo no pior momento da guerra, eu não tenho que lutar sozinho. Justamente. Pessoal, que salmo lindíssimo. Assim a gente encerra esse quadro. E fica aí, tem muito mais coisa boa para Deus fazer. Brigadão, valeu. Um abraço. Faltou tempo hoje, hein? Pastor Jefferson, obrigado, você é fera. Pastor Jefferson é o mestre da palavra. Agora, o quadro que eu gosto muito do nosso amado irmão Zilton. Qual que é a canção que nós vamos aprender hoje, Zilton? Bom, meus amigos, esse é mais um Cantando a Palavra. E hoje nós iremos analisar uma canção que aqui na igreja ela tem sido um marco na nossa caminhada e também nos nossos cultos, que é a canção Jeová Jirê, da Aline Barros. Essa canção, na verdade, ela é interpretada pela Aline Barros. Essa música ela é do Samuel Messias, é uma composição dele, e ela tem dado muita polêmica na internet. Algumas pessoas têm declarado que ela não é uma música para o ambiente de culto. Em partes, eu também concordo com essas pessoas, eu não quero gerar nenhuma polêmica. Quando nós entendemos que é um culto de adoração, essa canção realmente ela não vai se enquadrar. Por quê? Porque ela se enquadra no quesito louvor. Ela é uma canção que vai falar sobre aquilo que Deus fez e não sobre aquilo que Deus é. Mas partindo desse pressuposto, nós temos que ter um entendimento muito grande, porque essa canção ela é extremamente bíblica e é isso que eu quero mostrar para você. Acima de qualquer preconceito, o nosso crivo é a palavra. Então, se a canção ela está firmada e fundamentada na palavra, o louvor ele também agrada ao coração de Deus, porque ele não fere o Espírito Santo, ele não fere a soberania nem a dignidade de quem Deus é. Não está atribuindo a ele nada que ele não seja e nem diminuindo aquilo que ele é. Então nós vamos por partes na introdução dessa canção. Eu peguei 5 versículos que são chaves dessa canção e eu quero que você acompanhe aí na Bíblia comigo. A canção ela vai falar o seguinte: o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, eu não estou sozinho. Então, quando nós pegamos esse texto, ele está dizendo sobre algo que Deus fez em favor dele. E essas passagens, ela tem uma verdade bíblica, existe uma promessa na palavra que resbala e resguarda essa canção. Olha o que diz aqui em Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimará, nem a chama arderá em ti. Meu querido, quando nós lemos esse texto de Isaías, nós temos uma promessa do Senhor, que é uma promessa que não haverá um certo livramento, mas haverá proteção durante o livramento.
É muito fácil nós trazermos isso também quando aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, também com Daniel nas covas dos leões. Eles não foram livrados da circunstância, porém, eles foram livrados na circunstância. Então, quando nós ouvimos essa canção e nós declaramos que o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, eu não estou sendo arrogante, eu estou me firmando numa promessa do Senhor de que se eu passar por essa circunstância, se eu for fiel, se eu permanecer nos seus caminhos, se eu guardar a sua palavra, Ele estará comigo me livrando no meio dessa situação. A canção também vai dizer que eu estou guardado no esconderijo, eu não estou sozinho, pois tu estás comigo. Vamos comigo lá em Salmo 91, onde o Senhor vai dizer o seguinte: aquele que habita, é um salmo bastante conhecido por nós cristãos, muitas das nossas Bíblias ficaram abertas durante anos em uma prateleira com esse versículo à mostra. O que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor, és o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Então nós vemos que aqui quando ele declara, ele está se firmando nesse texto de Salmo número 91. Ele está se firmando numa verdade de que aquele que habita na presença do Senhor, ele sempre vai se descansar. Então quando ele diz que assim, eu não estou sozinho, tu estás comigo, ele está se colocando aqui, ó, o Senhor é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu Deus em quem eu confio. Ele está esboçando a sua confiança no Senhor. Então, quando nós lemos esse texto, ele está sendo fiel à Bíblia. É praticamente um salmo cantado. Então, o autor ele foi muito criterioso ao escolher passagens bíblicas, ao compor o seu refrão e o seu texto musical. Aqui, quando ele diz no refrão, né? Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Olha o que o Salmo 42 nos diz. Salmo 42. Como suspira as corças pelas correntes das águas, minha alma suspira em ti. Minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei perante a face de Deus, lembro-me das coisas, porque minha alma está abatida. Como se passava eu com a multidão do povo e o guiava nas procissões da casa do Senhor. Porque está abatida a minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu o louvarei, pois Ele é o meu auxílio, Ele é o Deus meu. Então, quando nós lemos esse texto, ele está declarando o quê? Salmos 42 vai dizer que o Senhor, Ele é aquele que nos guarda. Ele está falando aqui, porque está abatida a minha alma, porém com outras palavras. Temer por quê? Porque minha alma está abatida? Por que eu estou tanto ansioso? Então, esse refrão, ele mantém também essa verdade bíblica. Ele traz praticamente um paralelo ao Salmo 42, só que com palavras diferentes. Em vez de ele dizer, porque está abatida a minha alma, espera em Deus, ele está dizendo o seguinte, por que eu irei temer? Se eu estou guardado por um Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. E essa parte onde Deus não perdeu nenhuma batalha é uma verdade bíblica. Se você ler a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não teve causa nenhuma ao qual o Senhor perdeu ou ao qual ele não tinha o controle da situação. E quando ele declara, o seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo, venha comigo aqui em João 15. João 15, versículo 15. Olha o que nos diz. Eu não vos chamo servo, mas porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas eu te chamo de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então você pode falar assim, mas como assim? O que esse texto tem a ver com o fato de Jeová Jirê irás prover de novo? Lá no livro de Gênesis nós temos uma passagem onde o próprio Deus ele se apresenta, né, como o Deus provedor. Quando Abraão ele se apresenta ao Senhor com seu filho Isaque a ponto de sacrificá-lo, quando Isaque lhe pergunta onde estava, né, o sacrifício, ele fala, Jeová Jirê. Ou seja, Deus proverá para si um sacrifício. Então, desde então, o Senhor é também conhecido como Jeová Jirê, o Deus que provê. E aqui no texto está dizendo o seguinte, olha, a partir de agora, vocês são conhecidos não apenas como servos, vocês são os meus amigos, vocês conhecem o meu coração, vocês têm acesso ao meu Pai. E olha o que ele diz, tudo
quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. E aqui no texto vai continuar a dizer que aquele que escolhestes a Deus, ele foi escolhido pelo Senhor, e o fruto que for gerado, ele vai permanecer, porque tudo que for pedido em nome do Pai, ele vos concederá. Ou seja, tudo que for pedido em nome do Pai, em nome do Jeová, ele vos concederá. Então aquilo que você necessita, a sua necessidade, a sua provisão, ele vai fazer de novo quando você pedir em nome do Filho, porque ele faz tudo aquilo que o Pai faz. Então, mesmo em meio a tantas críticas, mesmo em meio a algumas polêmicas, Jeová Jireh é sim uma palavra cantada. Ela é uma canção que tem muito da Bíblia, ela é rica de versículos, ela é rica de referência, e você não está errado, você não está desonrando a Deus quando você canta ela. Então, se você tinha alguma dúvida devido a algumas polêmicas que surgiram na internet, Jeová Jireh é uma canção bíblica. E aqui eu encerro a nossa análise. Eu espero que você tenha sido extremamente edificado, e é com o Senhor, pastorzão. Obrigado, Zilton. Meus irmãos, já deu like? Dá o like aí, compartilha para a gente alcançar mais vidas. Te falei que o programa hoje está uma bênção. Agora vamos para a agenda da igreja, para você conferir os dias de culto. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30 te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta. É onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja. Aguardo você. Deus te abençoe. Forte abraço. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Agora, outro quadro também que eu amo, quadro que nos edifica muito, é o texto dentro do seu contexto. Vamos ver aquilo que a irmã Adila preparou para a gente hoje? Olá, meus amigos. Boa noite para vocês. Hoje eu estou aqui com mais um quadro do texto com contexto. E hoje nós vamos ler uma passagem muito conhecida, muito bonita, que está lá em Atos 16. Provavelmente você conhece ela por Paulo e Silas na prisão. Tem um versículo ali que infelizmente tem uma parte mal interpretada e mal explicada. E às vezes acaba nos dando a interpretação errada de uma coisa que Deus quer nos entregar, que é muito importante. Capítulo 16, Atos, versículo 31, fala desse jeito. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Bem, é importante a gente falar um pouquinho dos precedentes dessa passagem, né? Porque Paulo e Silas, eles estão ali numa prisão e adorando, né? Presos ali, mas adorando a Deus. E de repente um terremoto, né? Um barulho estrondoso vem naquele lugar e os presos, né? As portas das prisões, elas se abrem.
E o carcereiro responsável, ele se desespera, porque ele acha que todos os presos fugiram, né? E ele vai se matar naquele momento, quando Paulo e Silas falam assim, não se mata não, nós estamos aqui, fica tranquilo. E aí a passagem apresenta uma forma que Paulo conversa com eles, porque o carcereiro pergunta assim para os dois, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo vai e fala essa passagem aqui que eu li com vocês. Qual que é o problema dessa passagem? As pessoas acham que é uma promessa extensiva, né? Creia no Senhor e você e a sua família será salva. Independentemente do que a família fizer, do que a família ser, do que a família acreditar, a família vai ser salva porque eu acreditei no Senhor Jesus Cristo. Eu, Adrila, acredito que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E se de fato Ele quiser fazer isso, Ele tem poder. Mas essa passagem em específico não está querendo dizer isso. Até porque ela tem uma vírgula ali mal interpretada. Se você pegar ali nas traduções mais fiéis mesmo, né, com menos correções, com menos atualizações, você vai ver que essa vírgula, ela está lá no finalzinho, falando assim, ó, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, vírgula, tu e a tua casa. Então aqui a passagem, ela está dando, não uma condição, mas colocando assim, se você for crer no Senhor, tu e a tua casa, vocês serão salvos. Até porque também, se nós levarmos, né, para esse entendimento de que se nós crermos em Jesus, a nossa família vai ser salva só por causa disso, nós estaríamos indo contra um pensamento, né, uma realidade bíblica muito séria, que é a salvação individual. Né? Inclusive, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios 5:10, a passagem fala assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Romanos 14:12 fala assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, nós vamos prestar contas daquilo que nós fizermos a Deus. Do que nós fizermos, né? Vamos colocar isso bem claro. E Apocalipse 22:12 fala assim, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, a salvação é algo individual, é uma análise individual. Né? O que o outro faz não pode refletir na minha salvação. Seria até injusto. Já parou para pensar se fosse ao contrário? Como seria injusto com aqueles que andaram certo, mas por causa de eles não foram salvos, né? Então, assim, que nós entendamos que essa passagem, ela quer falar sobre isso, né? Sobre a responsabilidade de nós crermos em Jesus, né? Juntamente com a nossa família, para que a nossa família também seja salva. Não porque nós cremos, mas porque elas também acreditaram em Jesus. Então, a interpretação correta dessa passagem é justamente sobre isso. Nós precisamos dar essa importância para essa vírgula, né? E se você pegar essa passagem que nós lemos e ler o versículo 32, 33 e 34, fala assim, e lhe pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então o carcereiro ele pergunta para Paulo e Silas o que ele deveria fazer. E Paulo e Silas dá esse direcionamento. Se tu creres em Jesus Cristo, você vai ser salvo junto com a sua família, se a sua família também fizer isso. E de fato é o que acontece. Se você ler a passagem, você vai entender melhor. Né? Então, lá no versículo 32, a palavra foi pregada para o carcereiro e para toda a família. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Ou seja, a palavra não foi pregada só para o carcereiro, mas para ele e para todos que estavam na casa. Versículo 33, todos os seus, vamos prestar atenção nessa parte do versículo. Os familiares do carcereiro também foram batizados, todos os seus foram batizados. Não foi só o carcereiro, né? E depois, por causa dele, todos eles foram alcançados. Não, todos também foram batizados. E no final, no versículo 34, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e a sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Não apenas o carcereiro ficou feliz por aceitar a Cristo, mas toda a sua casa. Então, você consegue ver os passos de uma conversão? É justamente sobre isso. Essa passagem,
É claro que ela também pode gerar uma esperança no nosso coração sobre a nossa família ser alcançada. Mas a nossa família, ou os nossos amigos, os nossos familiares, eles precisam também crer em Jesus, né? Basta crer. É simplesmente isso, né? João 3,36 fala assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Basta crer em Jesus para que a gente acesse a vida eterna, né? Basta a gente aceitar Jesus Cristo. Então, que nós venhamos entender, se eu crer em Jesus, eu vou ser salvo. Se a minha família crer, também. Se todos nós, melhor ainda, todos nós vamos ser salvos, né? Mas essa passagem, ela não é algo extensivo. Por exemplo, eu, Adrila, acreditei em Jesus Cristo e comecei a viver minha vida em Jesus Cristo. Infelizmente, se os meus familiares recusarem Jesus, não quiserem aceitar a palavra dele, não negarem a si mesmo, não se arrependerem de seus pecados, eles não receberão esse dom que eu recebi, esse presente que eu recebi de Deus, né? Então, que nós não venhamos interpretar essa passagem errada. E fique atento, porque algumas Bíblias, algumas traduções bíblicas, infelizmente, mudam o contexto mais comum dessa passagem mesmo. Mas aquelas mais fiéis, menos corrigidas ali, mais ao pé da letra mesmo, ao que de fato a tradução está querendo dizer, ela fala sobre isso. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. É como se fosse Paulo falando assim, ó: se você e a sua casa crerem no Senhor, vocês serão salvos. E que é o que de fato aconteceu ali nessa passagem do carcereiro, né? Eles levaram Jesus para dentro da sua casa, foram batizados, foram alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus e se alegraram em Deus. Então, por isso, eles foram salvos. Espero que essa passagem tenha falado ao seu coração, que nós não venhamos usar ela mais de forma distorcida, mas que nós venhamos usar ela de forma coerente, né, com a tradução. E que você seja muito edificado com esse quadro e com o restante desse programa. Aguardo você nesse finalzinho de programa e também em todos os outros que estão aí por vir. Até mais. Obrigado, Adrila. Agora é o momento da palavra. Se ajeita aí que a palavra hoje, meu irmão, a palavra, Deus vai falar contigo. Vamos ouvir a mensagem que Deus preparou para nós hoje. Meus irmãos, vamos aí dar sequência ao estudo da palavra. Eu estou pregando para vocês aqui já tem um tempo, há 6 vezes que Deus aparece para Jacó. Só fazendo uma breve introdução, Jacó é considerado um dos patriarcas da fé, um dos personagens mais importantes do Velho Testamento e principalmente para o povo de Israel. Tanto é que Jacó, ele vai ter o seu nome mudado para Israel e até hoje a nação recebe o seu nome. Apesar de ter um ministério tão lindo, Deus apareceu para ele somente 6 vezes. E o que nós aprendemos aqui? Não importa quantas vezes Deus aparece para você, é a maneira que você recebe a voz de Deus. Tem pessoas que querem que Deus fale com ele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não é por muito falar, é por muito crer. E sempre quando você abre a palavra do Senhor, Deus sempre falará contigo. Na última mensagem, que foi a 3ª vez que Deus fala com Jacó, é onde ele é confrontado por Deus no Val de Jaboque, quando Deus manda ele voltar para sua terra natal depois de 20 anos para encontrar com seu irmão, e ele vai se encontrar com Deus naquele Val de Jaboque. Val significa a parte mais rasa de um rio. Enquanto Jacó queria a parte mais rasa, Deus tinha para ele coisas profundas. Não adianta você querer fugir de Deus. E ali Deus vai falar com ele pela 3ª vez, dizendo: qual é o teu nome? E ali ele teve que dizer: o meu nome é Jacó, ou seja, meu nome é trapaceiro, é enganador, eu tenho falhado, eu tenho errado. E ele agarra em Deus de tal maneira que ele diz: eu não te deixo enquanto você não me abençoar. Por que ele agarra em Deus? Guarda esse detalhe. Porque Jacó, quando nasce, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. E durante 20 anos, por causa disso, a vida de Jacó só foi indo de mal a pior. Mas quando ele larga Esaú, espiritualmente falando, para se agarrar em Deus, é onde a vida dele começa a mudar. Querido, guarda isso aqui para a sua vida. Tem coisas que você tem que soltar. Solta o Esaú, solta essa situação, solta aquilo que está fazendo a sua vida ir para baixo e se agarra em Deus. É quando você se agarra em Deus é que a sua vida começa a ser transformada. Aí Deus vai falar com ele: a partir de hoje, você não se chamará mais Jacó, mas Israel,
e o Senhor vai tocar na coxa de Jacó. Jacó vai mancar o resto da vida, mas terá a sua vida mudada, porque Deus prefere ver um Jacó mancando e caminhando para o céu do que ver um Jacó perfeito, mas caminhando para o caminho errado. Às vezes Deus prefere nos ferir para não nos perder. Jacó foi ferido e machucado, mas saiu dali abençoado. Deus, quando muda o nome dele, no contexto bíblico, mudar o nome significa mudar a atitude, mudar a história, mudar o rumo. E Deus fez isso na vida de Jacó e Deus vai fazer isso na sua vida também. Ainda que Deus te fira, não tem problema. Deus vai mudar teu nome, Deus vai mudar tua história, Deus vai te dar uma nova diretriz. E agora eu começo a quarta vez que Deus fala com Jacó. Vamos lá? Gênesis 35. Deus acabara de falar com Jacó no capítulo anterior, no capítulo 32 de Gênesis, e ele vai parar numa cidade chamada Siquém. Deus não queria Jacó ali. Deus mandou Jacó para voltar para sua terra para ele terminar a obra que Deus fez na vida dele. Mas olha o que diz aqui, ó. E disse Deus a Jacó, Gênesis 35, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. E então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde andei. E então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. E assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Vamos lá, vamos à quarta vez que Deus fala com Jacó. Deus havia dado uma direção para Jacó. Reconcilia com seu irmão e vá para Betel, aonde eu apareci para você. Só que Jacó ele vai parar nessa cidade chamada Siquém, irmãos. E ali em Siquém, leia depois o capítulo 34. Vai acontecer uma matança, uma das filhas de Jacó vai ser abusada sexualmente. E ali, irmãos, os filhos de Jacó vão fazer uma vingança, mas vai ficar um clima chato. A família de Jacó agora estava correndo risco de morte. Olha só, 1 minuto de bobeira, quando você fica em um lugar que Deus não te quer, ali pode se tornar um lugar de problema para você. Sabe o que aconteceu com Jacó? É aquilo que acontece comigo, com você. Tem hora que a gente se perde na caminhada. Mesmo recebendo uma direção de Deus, a gente permanece em alguns lugares que não é para a gente ficar. Eu estou pregando para alguém agora, olha dentro dos olhos do pregador aqui, você está em um lugar que Deus não te quer. Você está hoje no emprego, você está hoje numa situação, não é aí que Deus te quer, você sabe disso. Você se perdeu no caminho, você parou e não é aí que Deus te quer. E é justamente nessas horas que Deus aparece para Jacó. Jacó está abalado porque a sua filha foi abusada sexualmente. Os seus filhos procuraram vingança com o pessoal de Siquém, ou seja, Jacó está abalado, Jacó está triste, Jacó está no chão. Aí Deus aparece para ele pela quarta vez dizendo, levanta-te. Ou seja, Jacó para de ficar prostrado, Jacó agora é hora de levantar, Jacó agora é hora de prosseguir, não é hora de ficar prostrado mais. Você consegue ver Deus falando com você, ainda que você esteja vivendo um período de desemprego, um período de crise familiar, um período de enfermidade, a ordem de Deus é, levanta-te, levanta, você está prostrado por tempo demais. Provérbios 24:10 diz, se você te mostrar frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. Então agora é hora de levantar. Pastor, mas eu não estou tendo força. A força de Deus vai vir até você. Pastor, mas eu não estou querendo. Irmão, na vida você não faz o que quer, você faz o que é preciso. Levanta-te, vamos reagir, vamos partir para cima, igual Jesus no Getsêmani. Jesus disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, vírgula.
mas que seja feita a tua vontade. Se é para encarar a cruz, vamos encarar. Se é para encarar a dificuldade, vamos encarar. Levanta-te. E Deus manda ele levantar, diz assim, levanta-te e volta para Betel e habita ali. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Olha só, quando nós estamos mal, levanta-te e vá para a casa de Deus. E ele diz, habita ali. Ô irmãos, tem conselho melhor que esse? Você está mal, Jacó com um problema familiar, a sua vida sendo ameaçada. Deus diz, vai para a minha casa, habita ali, habita na minha presença. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha o verbo que Deus usa, habitar. Habitar fala de fazer morada, não é fazer uma visitinha não, não é ir lá de vez em quando, é habitar. Volta para a casa de Deus. Esse problema te afastou da igreja, esse problema te afastou da comunhão, esse problema te afastou da presença do Senhor, e Deus aparece para Jacó e fala com ele pela quarta vez, levanta-te, volta para minha casa, volta para Betel e habita ali. E Deus vai dar uma terceira ordem. Por que Deus quer que ele vá para Betel? Porque há 20 anos atrás, em Betel, quando Jacó estava fugindo do seu irmão, ele fez um voto com Deus e levantou um altar para Deus. E agora, 20 anos depois, Deus está dizendo, volta lá em Betel e levanta o altar. Lembre-se do altar que você levantou para mim há 20 anos atrás. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe aquele altar que você levantou? Altar fala de comunhão, altar fala de renúncia, altar fala de intimidade com Deus. Deus estava dizendo, levanta o altar de novo. Ou seja, volta a se relacionar comigo. Tem altares nas nossas vidas que foram derrubados por causa do problema. Tem altares nas nossas vidas que foram derrubados por causa do tempo. Irmãos, o altar que você fez para Deus pode passar 20, 30 anos, mas nós não podemos deixar esse altar no chão. Lembra de Elias, 1 Reis capítulo 18, quando ele estava naquela batalha contra os profetas de Baal? Elias encontrou um altar velho, quebrado, mas o altar pertencia ao Senhor. Ele restaurou o altar novamente. E aquele altar que estava velho e quebrado, foi em cima desse altar que Deus derramou fogo mais uma vez. Porque você pode estar velho, quebrado, esquecido, mas você ainda pertence a Deus. E é hora, neste momento aqui, sabe aquele altar? Sabe aquele momento de intimidade que você tinha com Deus e que por causa do problema você esqueceu? Deus está dizendo, levanta-te. Levanta o altar mais uma vez, volta a ter comunhão mais uma vez. Depois que Deus fala com Jacó, para ele se levantar, ir para Betel e restaurar o altar, duas coisas vão acontecer e eu termino. No verso 4, quando Deus fala com Jacó, ele vira para suas esposas e diz, pegai todos os ídolos e jogai fora. Todos os ídolos e vamos enterrar. Mas espera aí, Jacó não servia a Deus? Deus não tinha falado com Jacó? Mas por que ele ainda tinha ídolo? Ídolo é tudo aquilo que te afasta de Deus. Ídolo é tudo aquilo que você substitui a Deus. Esses ídolos aqui, essas mulheres haviam pego da casa do seu pai. Aqui eu aprendi algo. Muitas vezes, mesmo caminhando com Deus, a gente ainda carrega alguns ídolos. Algumas coisas que tiram o lugar de Deus. Mas quando Deus fala com a gente para valer, a primeira atitude nossa é jogar os ídolos fora. Eu não quero nada que me tire da presença de Deus. Tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus na minha vida é ídolo. E quando Deus fala comigo, quando Deus me manda levantar um altar, é hora de eu jogar os ídolos fora. Então você que ouve essa palavra, jogue fora todos os ídolos. Volte a entronizar Deus na sua vida. E a última coisa para nós terminarmos, quando ele ouve a Deus, quando ele levanta o altar, quando ele joga os ídolos fora, lembra os moradores de Siquém que queriam matar a família de Jacó? A Bíblia diz que o Senhor, está no verso 5, fez com que o terror de Deus invadisse o coração daquele povo, e aquele povo parou de perseguir Jacó. Ou seja, quando você levanta o altar, quando você manda os ídolos fora,
a sua proteção vai vir de Deus. O inimigo não vai te tocar, o inimigo não vai te destruir. As pessoas que têm planejado, arquitetado contra você, Deus vai colocar um terror no coração delas. Elas não vão te tocar, porque Deus é quem te guarda, Deus é quem te protege. Levanta-te, levanta-te. Você está prostrado por tempo demais. Volta para a igreja, volta para Betel, habita ali. Levanta alguns altares que você deixou para trás. Levanta. Joga fora os ídolos e deixa que o resto Deus faz. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero apresentar essa palavra que foi ministrada. Às vezes, como Jacó, a gente se perde no meio da caminhada. O Senhor nos dá uma direção e a gente, por um motivo ou por outro, a gente se perde e vai morar em um lugar onde o Senhor não quer. Mas é aí que o Senhor nos redireciona mais uma vez. Levanta-te. Vá para Betel, volta para minha casa, habita ali e levanta o altar que um dia você levantou para mim. Restaura o altar. Senhor, nos ajude. Tem pessoas ouvindo essa palavra agora que se perderam. A família está perdida, a vida financeira se perdeu, a saúde está ruim, mas Tu és aquele que nos fortalece, Tu és aquele que nos guia. Pessoas que estão afastadas também do Teu Evangelho, que elas possam se reconciliar hoje. Use essa palavra aqui, Jesus. Use essa mensagem para tocar na vida de cada pessoa. Espírito Santo de Deus, cura essa enfermidade, abre essa porta que está fechada e eu profetizo, Senhor, a restauração do Senhor na vida dessas pessoas. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente encerra a nossa TV Ágape de hoje. Espero que você tenha gostado. Dá o like, compartilha e, permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, paz do Senhor, Deus te abençoe.